Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos, pastor Rômulo, um bereano de verdade, com mais uma reflexão para elevo espiritual. O tema da minha reflexão hoje aqui é como você se enxerga. Isso mesmo, como você se enxerga. É muito importante você se dar o devido valor. Lembra daquele louvor? Quero que valorize o que você tem. Você precisa se valorizar. Você precisa se valorizar de verdade, porque se ninguém além de você se valorizar, é muito preocupante você depender da valorização alheia, da valorização dos segundos e terceiros de outras pessoas. Porque quando isso não ocorrer, e na grande maioria das vezes não irá acontecer, você vai se frustrar e se decepcionar. Então eu quero pegar um texto bíblico sobre um personagem cujo nome é Levi, filho de Alfeu, mas também conhecido como Mateus. Percebe e note que essa história ela é narrada nos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou começar de trás para frente. Lucas, na visão de Lucas, que era um doutor, um historiador, que também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, relatado no capítulo de número 5, versos 27 e 28, na visão de Lucas, quem era Levi? Ele não era Levi, apenas não era chamado pelo nome. Ele era um publicano, ou seja, cobrador de impostos, considerado um traíra, considerado um X9 pelo povo judeu, porque ele prestava serviço como coletor de impostos para os romanos, ou seja, extorquindo o próprio povo, a própria nação, porque tinha um valor determinado que ele tinha que mandar para o César, e o que passasse ali, o que excedesse daquele valor, era para ele mesmo se manter e se bancar. Fato é que o Mateus, o Levi, para ele circular no meio do povo, ele tinha que ter uma escolta romana, de uma guarda pretoriana, guardando, protegendo, porque senão ele corria o risco de ser atacado tanto pelos zelotes, morrer no punhal, ou até mesmo pela revolta dos seus próprios compatriotas e descendentes judeus. Então, na visão de Lucas, ele era apenas um publicano, um funcionário do governo, um traíra, um X9. Olha que interessante. Agora, já na visão de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, em capítulo 2 e no versículo 14, ele era o quê? Um cobrador de impostos. E quando eu falo Marcos, eu também trago a visão de Pedro, porque a fonte do Evangelho de Marcos ela é petrina. É Pedro quem fornece as informações para Marcos, para poder escrever o seu Evangelho, porque tanto Lucas como Marcos, eles não são apóstolos, eles não são discípulos oculares. Eles precisam pesquisar, eles precisam buscar as fontes para poder narrar e descrever. Então, na visão de Marcos, que nós entendemos também uma visão de Pedro, ele era o quê? Um cobrador de impostos. Ou seja, eles estavam enxergando ele pela sua função, pelo seu papel. E lembrando, como eu já pontuei aqui, que um cobrador de impostos era muito mal visto e mal quisto pelo seu povo e pela sua própria nação. Mas olha que coisa interessante, é por isso que eu comecei perguntando como você se enxerga. Agora no Evangelho de Mateus, que leva o seu próprio nome, é o primeiro dos evangelhos, ele vai escrever no capítulo de número 9, aleluia, louvado seja Deus, e no versículo de número 9, como que ele vai dizer? Um homem chamado Mateus. Olha como é que ele se enxerga. Um homem chamado Mateus. É justamente no capítulo 9 que Jesus passa pelaquela coletoria de impostos e olha para ele e fala: vem, segue-me. E aí ele relata um homem chamado Mateus. Imediatamente ele deixa aquela coletoria de impostos, ele convida Jesus e os demais discípulos que haviam sido arregimentados para essa grande obra, dá um grande banquete na sua casa, inclusive fariseus, os religiosos da época, e aí então eles indagam os discípulos: poxa, mas o seu mestre, ele senta para comer com publicano, com pecadores, com esse povo aí, Aí o próprio Jesus, sabendo, diz assim: por que razoais em vossos pensamentos? Acaso quem necessita de médico? Os sãos ou os doentes? Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, você que vai receber essa mensagem aí, você se enxergar com aquilo que você tem de melhor. Então Mateus, ele era um homem, um ser humano. Os seus atributos, os apelidos pejorativos, publicano, cobrador de impostos, tudo aquilo que pudesse vir acarretar, fazia parte do passado dele. Então,
Olha por que eu digo isso, porque quando Jesus ele olha para você, da mesma forma quando ele olhou para Mateus, ele não viu um cobrador de impostos, ele viu um homem chamado Mateus, que se tornou um discípulo ocular, e olha que coisa linda, a escrever o primeiro dos evangelhos, embora não esteja numa ordem cronológica, mas o primeiro dos evangelhos que se encontra na Bíblia Sagrada, que leva o seu nome de Mateus. Porque eu quero dizer para você, quando Jesus ele olha para você, quando Jesus ele olha para mim, ele vê o que há de melhor, ele vê qualidade, ele vê virtude, ele vê o que você tem de melhor. Lembra na casa de Samuel, quando ele foi na casa de Davi, diante de Jessé, e Deus fala para Samuel: não, Samuel, eu não olho para a aparência. Não, Samuel, eu não olho para o que está aí no externo. Eu olho para o coração. Eu olho para o que está dentro. Quando Deus olha para mim, assim como Ele olhou para você, assim como Ele olhou para Mateus, Ele vê o que tem de melhor. Então eu quero finalizar aqui com essa fala. Como você se enxerga? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar melhor, infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e que Deus te abençoe.